Ora, sejam bem-vindos para mais uma review. Hoje temos aqui uma máquina de bancada de perfuração, que é uma PTBM 400D1. Então, vamos lá abrir para ver o que temos aqui. Após termos retirado todo o material da caixa, como vocês podem ver, vamos ter aqui algum trabalho. Então, temos o manual de instruções e, como vocês veem, temos todas as peças aqui. Também temos, portanto, desde a coluna, a máquina em si. Então, amigos, é todo este material que vinha dentro da caixa. Como vocês podem ver, tem aqui algum trabalho para fazermos, mas é uma parte que eu gosto bastante, é fazer a montagem das máquinas e ver como é que funciona. Então, esta base chamada de prato, portanto, onde vamos assentar as peças para furar, portanto, como vocês aqui conseguem ver, temos uma rosca deste lado e daqui não tem rosca, portanto, temos que aplicar isto neste sentido e este parafuso colocar, passa de um lado ao outro. Depois é só enroscar isto assim, desta forma. Depois fazemos o aperto assim. Ok? Fazemos isto e aperta. Temos a base, temos aqui o prato, que depois podemos fazer isto. Este prato aqui tem um parafuso que tu consegues desapertar para rodares este prato num sentido ou no outro. Como podes ver, tens aqui uma escala para poderes depois fazer alguma perfuração em ângulo. Vamos colocar agora a máquina. Vamos deixar a máquina mais ou menos em linha reta com o prato e com a base, para ficar certinho. E então aqui, neste sítio, temos uns parafusos de sextavado interior. Eles mandam, portanto, estas ferramentas. Temos aqui assim e apertamos a máquina à coluna. Aqui sim temos este veio, onde vamos colocar aqui o nosso punho para colocarmos a máquina para cima e para baixo. Portanto, aqui assim já vem um parafuso, temos que retirar. Já podemos fazer isto para cima e para baixo. Então temos esta proteção que temos que colocar antes de colocarmos o nosso porta-brocas, portanto, que vai encaixar aqui em cima. Ele é um pouco justo, portanto, tem aqui um parafuso que temos que alargar um pouco, este parafuso aqui assim, porque é um pouco justo. Ele vai encaixar aqui assim em cima. Nós temos que abrir um pouco para ele encaixar. Bom, e aqui então temos o nosso porta-brocas que vai de 1,5 mm a 13 mm. Portanto, tu consegues furar 25 mm a madeira até 13 mm em metal. Atenção, depois ao metal, se não é rígido demais, se é um metal mais macio, tens depois de ter um pouco de atenção, porque também derivado a não forçar muito a máquina. Então o nosso porta-brocas, isto só, ele é cônico, encaixa só por força. Portanto, ao ser cônico, tu agora quanto mais força fizeres, portanto, mais ele vai encaixar e não vai rodar. Bom, e aqui temos a nossa chave para apertar as brocas. Então temos este parafuso que é o limitador de profundidade. Portanto, vamos colocar este parafuso e funciona da seguinte forma. Retiram-nos a anilha e a porca. E então vamos aqui, metemos isto para a frente, portanto, a proteção. E rodamos para baixo. E então aqui em cima temos um furo e colocamos isto neste furo. Antes de enfiarmos aqui no furo de baixo, na proteção de plástico, colocamos esta anilha aqui assim. Então fazemos isto e já está. Agora colocamos aqui a porca por baixo. Bom, a porca não roda, tem um encaixe mesmo para a porca. Vamos rodando aqui até apertar. Este batente, que é um batente que te diz como é que está a profundidade. Tu aqui podes colocar tipo 10 mm de profundidade e vens aqui, olhas e chega ali aos 10 mm, está no ponto em que tu precisas. E depois tens estas duas porcas que são porcas que te fazem o batente. Imagina tu que queres somente uma profundidade, vens aqui, metes esta porca para baixo e faça a força que quiseres, não vem daqui mais para baixo. Portanto, tens aqui esta porca que te faz batente. Portanto, depois tens contra a porca para
claro, sempre que seja necessário estar reapertado. Vamos colocar assim mais para cima, para irmos, o máximo de profundidade é esta que aqui está. Aqui, como vocês podem ver, tem aqui um encaixe, isto é apenas para tu colocares a tua chave para apertares a broca, ok? Aqui assim temos duas porcas de orelhas, uma de cada lado, para que esta proteção, se desapertares, vem mais para baixo. Como podes ver, já dá um pouco mais abaixo, para caso seja necessário. E então esta peça aqui assim, onde tu vais colocar, portanto, as peças para fazer a furação. Para não estás a segurar com a mão, que é perigoso, tens esta... Nós chamamos prensa, há quem chame morsa, há quem chame um torno. Bom, isso depois depende de cada um. Então, colocas aqui a tua peça que precisas perfurar, metes aqui. Vem também 2 parafusos M10 para tu colocares, para prenderes a prensa aqui assim à tua base, portanto, perfuração. Ela vai de 550 rotações por minuto a 2600 rotações por minuto. O porta-brocas já vos tinha falado que vai de 1,5 mm a 13 mm. Esta base que temos aqui assim faz até 45 graus. Aqui temos o botão liga, desliga e aqui temos um botão de emergência, que é só carregares para dentro e depois voltar a fazer isto, que ele vem para fora. Aqui em cima temos as correias. Para mudarmos a velocidade da máquina, chegamos aqui, desapertamos isto e como vocês podem ver já temos aqui as correias. É desapertar aqui assim e este motor vem para a frente. Faz isto. Ao vir para a frente, o que vai acontecer é que vai alargar. Ao alargar, tu retiras a correia, metes no sítio certo, portanto, consoante a velocidade que precisas, e voltas a empurrar o motor um pouco para trás, para a correia ficar esticada, e voltas a apertar. Depois é só fechar. Aqui em cima temos uma etiqueta que te diz qual é a poli que tu deves colocar para atingir a velocidade necessária. Portanto, diz ali velocidade e o número de poli que tens que colocar. Depois é só fechar. Bom, então já temos a máquina montada, vamos só fazer um pequeno teste. Bom, vamos lá colocar aqui uma broca de 5 mm. Bom, malta, a nível sonoro está espetacular, não faz praticamente quase barulho nenhum. Bom, não tem sim vibrações, nada por aí além. Podem ver, já fez um furo a 5 mm. É lógico que é uma máquina para tu fazeres a tua pequena bricolagem. Pequena, porquê? Porque, como podes ver, esta base não é uma base assim muito forte. E é lógico que se tu te meteres aqui a fazer muita força, provavelmente poderás partir aqui alguma coisa. Eu não sei, não é uma máquina industrial. Como vocês sabem, o Parkside não tem máquinas profissionais. Isto é mesmo para tu fazeres o teu pequeno biscate, entre aspas. Vamos lá então retirar e vamos colocar a broca 13, portanto o máximo de perfuração. Se tu me vieres dizer, Vítor, entretanto eu posso mudar a bucha para colocar uma broca um pouco maior, podes, ok, podes, mas depois provavelmente vais forçar um pouco mais a máquina e aí, se calhar não é muito bom. Bom, vamos lá então, vamos baixar aqui mais um pouco. Bom, como podes ver, aqui neste caso eu tenho a peça ao alto e já não me vai dar para fazer a perfuração que eu necessito. O que eu posso aqui fazer, portanto, tipo uma artimanha, é o seguinte, já que esta peça é um pouco alta, a broca é um pouco comprida, o que eu vou fazer é isto assim. Vou fazer isto para conseguir desenrascar. Não é o mais apropriado, mas dá para nós funcionarmos dessa forma. Vamos lá então. Bom, como vocês podem ver, já tem um pouco de velocidade a mais para o tipo de broca que é. Quanto maior for a broca, menos velocidade tu terás que utilizar, porque vais queimar a broca e poderás mesmo te magoar. Vamos lá então aqui acima. Então, neste momento já coloquei a correia o mais abaixo possível, portanto, é o mínimo da rotação que nós temos. Vamos colocar, vamos fechar.
Vamos apertar também aqui a correia. Já está. Vamos lá experimentar. Como vocês podem ver, já é uma rotação um bom bocado mais lenta. Bom, é o que nós precisamos mesmo para fazer este furo. Ok. Como vocês podem ver, fura muito bem. Portanto, até me surpreendeu com uma broca de 13 mm. Ok, eu estou a furar alumínio, sim, é um pouco mais macio. Mas, malta, 13 mm furou isto na boa. Maquinazinha bem porreira para vocês terem em casa. Sinceramente, fiquei agora um pouco surpreendido. Pensei que ela, com a força que eu fiz para fazer a furação, fosse um pouco abaixo. Portanto, dado que o motor são 400 watts, é lógico que temos aqui também a redução nas correias, que quanto mais devagar estiver, mais força teoricamente tem, portanto mais binário. Mas malta, 5 estrelas. Bom, eu então só vos queria mostrar aqui uma coisa, que é então o tal botão de emergência. Eu vos tinha falado aqui na situação das correias, mas não mostrei diretamente. Vou-vos mostrar agora. Como vocês podem ver, não funciona com a tampa aberta. Já está a funcionar, ok? Pronto, é uma segurança para não meterem lá as mãos e a máquina arrancar. Agora vamos então ao botão de emergência. Imagina que tens um problema, chegas aqui, ok? Desativou. Para ativar, só tens de fazer isto, é rodar isto para o lado, que isto tem uma mola salta para fora. Bom, para aquela malta ter um pouco mais de dificuldade na montagem, espero que este vídeo também vos ajude um pouco. Então, brocas de 1,5 a 13 mm, 5 estrelas, vocês podem usar à vontade. Têm uma máquina para ter em casa, para fazer a vossa bricolagem, 5 estrelas. Quanto ao preço desta máquina, foram 89,99€, portanto estava com menos 10 euros que o ano passado. Portanto, foi uma questão de aproveitar. Quem necessitar, malta, menos 10 euros sempre é algum dinheiro. Ok, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pá, fiquem bem e não se esqueçam de subscrever o canal. Sempre ajudam a malta a andar para a frente. Ok? Fiquem bem e muito obrigado.